Bom, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de ser grato e desenvolver a questão da gratidão. Mas eu também sei que poucas tentaram o que eu vou sugerir agora. E é incrível, isso é muito forte, é bastante poderoso. Por quê? Porque isso te dá uma visão de uma realidade 20 vezes pior do que a sua. Às vezes é interessante você conhecer outras realidades para que de fato você possa comparar com o que você está vivendo no momento presente e então você vê que na verdade esse momento presente que você está vivendo não é tão ruim assim. E o que faz uma diferença muito grande é você pegar os documentários de momentos críticos da história da humanidade. Nossa, uma vez eu vi um documentário do Holocausto dos judeus na época em que Hitler ele colocou os judeus, né, segregou os judeus nos campos de concentração. Ele basicamente enviava os judeus para a morte, nesses campos de concentração, morte com gás venenoso. Eles entravam numa câmara de gás e então o gás os matava em massa. Era uma indústria de morte, verdadeiramente. E aquele documentário foi triste demais, você via aquelas pessoas completamente destruída, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Dava pra ver isso. É insano. Eu achei aquilo muito forte. E aquele documentário, ele tá na Netflix, inclusive. Esse documentário, eu não lembro o nome agora, mas acredito que se você digitar lá na barra de pesquisa Holocausto, talvez você consiga encontrar ele. Esse documentário ele foi gravado por um cineasta que acompanhou a Segunda Guerra Mundial e ele filmou um dos campos de concentração, não lembro se era Auschwitz, mas ele filmou a chegada do exército norte-americano num dos campos de concentração de Hitler. É insano, você vê inclusive os homens, os soldados, né, norte-americanos extremamente chocados com o que estavam vendo, não acreditavam naquilo. E realmente aquilo era um baque. E quando você começa a praticar uma coisa que eu tenho o hábito de praticar por natureza, é uma coisa que já está em mim, já está no meu jeito. Eu, inclusive, gosto muito de usar o Netflix para estudar. Isso é muito bom. Tem várias séries ali que, inclusive, você, a partir do momento que você faz análise, né, dos próprios personagens, tanto a análise psicológica, a análise comportamental, você começa a perceber várias coisas que, de fato, estão presentes na realidade. Muitas coisas não estão. Tem coisas que não estão presentes na realidade e não fazem muito sentido. Mas tem coisas que estão presentes na realidade e fazem sentido. Isso é muito bom de você assistir as séries, os filmes, e analisar a psique desses personagens, a forma como eles se comportam, e você começar a comparar com o que você vê na realidade. Isso ajuda você a ter uma visão muito mais ampla da ação humana. E isso ajuda você também a entender pessoas que estão ao teu redor, né? Então, isso é uma base de conhecimento interessante, mas, logicamente, você precisa estar atento, né? Você precisa verdadeiramente olhar concentrado e olhar de maneira analítica. Eu não assisto séries para entretenimento, já faz muito tempo que eu não faço isso, entende? E quando eu pego as séries para assistir, eu uso com a finalidade mesmo de estudar. Usar o que me é apresentado acerca desses personagens para entender ainda mais o real, não a ficção. Eu quero entender o real, eu busco entender o real, mas eu utilizo aquilo como um sistema de imagens para que eu possa verdadeiramente ali encontrar determinados elementos que também estão presentes na realidade. Inclusive, se você fizer isso, você vai ver como muda a sua forma de olhar as coisas ao teu entorno. Isso é extremamente eficiente. Então, eu gosto muito de fazer isso. E isso me dá uma clareza muito grande sobre as pessoas, sobre as coisas. E eu notei que isso é uma coisa muito eficiente. Você contemplar, você assistir documentários e séries onde tem um teor bastante elevado de sofrimento humano, e você começar a olhar para estas cenas e se pôr no lugar dos personagens, você vê que você vive com muito mais eficiência aquilo, e é insano como aquilo te faz muitas vezes ser mais grato com as coisas que você está vivendo. Porque quando você, por exemplo, se põe no lugar de um judeu no momento do Holocausto e você busca recriar a própria realidade dele por intermédio da sua imaginação, e você se imagina vendo todas aquelas pessoas destruídas espiritualmente e fisicamente, você imagina o medo que é você estar naquela fila, né, que basicamente está indo em direção à morte, né, porque era a fila da câmara de gás, e você começa a imaginar tudo que se passava na cabeça de um ser humano naquela fila. Você... Primeiro que você já fica extremamente assustado, né? E já não sabe verdadeiramente o que você faria no lugar daquela pessoa. Porque não tinha como fugir. Entende? Ali era a morte certa. E muitos deles sabiam, outros não sei se sabiam, mas é que geralmente eles não eram convidados para ir na direção da câmara de gás. Eles iam sem saber que era uma câmara de gás, né? Mas alguns já sabiam porque suspeitavam. Mas não só isso. Quando você pega, por exemplo, documentários de Segunda Guerra Mundial,
e você começa a ouvir aquelas histórias, né, de pessoas. Por exemplo, tinha uma história que me chocou bastante, né, que, se não me engano, foi na Polônia que ocorreu. Um polonês, ele tinha recém se casado, o exército de Hitler, ele invadiu a Polônia para conquistar a Polônia, inclusive é aí que começa com a Inglaterra e a França declarando guerra contra os alemães. Basicamente, aí é o início da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, era mais tensões, né, mas aí mesmo foi que o tiro, porrada e bomba começou. E quando a Alemanha invadiu a Polônia, ela basicamente não tinha recursos bélicos para enfrentar a Alemanha. Para você ter ideia, a Alemanha chegou lá com tanques, a Polônia resistia com cavalaria a cavalo. Os caras montados no animal mesmo, no cavalo. Embora o nome seja cavalaria, né? Até hoje. Mas, na verdade, você está falando sobre os carros de combate que lutam na guerra. Você não está falando de homens montados a cavalo. Não sei se você sabe disso, mas eu senti necessidade de explicar. Mas, de qualquer modo, a Alemanha não tinha possibilidade de vencer, quer dizer, a Polônia não tinha possibilidade de vencer a Alemanha. E a Polônia, ela acabou sucumbindo, né, ao poder bélico da Alemanha e foi conquistada. Depois que um país é conquistado, tem uma série de coisas que são terríveis, como, por exemplo, os soldados, eles começam a confiscar a comida dos civis, né, os estoques de comida dos civis daquela cidade conquistada, para que possa abastecer os soldados, né. Então, teve histórias de mães que tinha 12 crianças e ficou apenas com um saco de arroz para alimentar as 12 crianças que tinham. Teve história de um cara que ele tinha recém-casado com uma polonesa, uma mulher muito bonita, inclusive, loira de olhos azuis, e chegou o soldado alemão, se agradou dela e estrupou ela na frente dele. Então, você imagina, e ele teve que ver aquilo sem poder reagir. Então, eu comecei a me pôr no lugar dessas pessoas, né? E você vê como realmente é difícil você, até mesmo na sua própria imaginação, recriar essa realidade. Porque você não tem dados, você nunca viveu isso. Então, fica muito difícil você recriar essa realidade. E quando você está buscando recriar essa realidade, você já vê, quando você consegue recriar determinados traços com precisão, você já vê que você começa a se sentir até um pouco mal do que está vendo ali. Agora, imagina você realmente dentro dessa realidade, né? Deve ser uma coisa de louco. E eu acredito que isso é um método muito interessante de se promover gratidão. Porque a partir do momento que você se põe naquela realidade e você começa, ainda que por meio da imaginação, vivenciar o que aquelas pessoas viveram, você começa a pensar no que verdadeiramente estava acontecendo ali. Você começa a sentir como se você estivesse ali. E você começa... E, logicamente, você depois vai comparar com a sua realidade, né? E você vai ver que, na verdade, você não vive o mesmo inferno. Na verdade, você não vive um inferno nem próximo do que essas pessoas viveram. Talvez você nem viva o inferno. Né? Então, isso é interessante de você utilizar ao seu favor para que você possa promover gratidão. Eu acho que o cinema, ele ajuda muito a alimentar o teu imaginário, né? Então, quando você contempla quando você assiste esses documentários e você contempla aquelas imagens, né, você tem mais dados para se pôr no lugar de uma pessoa que viveu aquilo, e então você consegue imaginar, pelo menos chegar um pouquinho próximo do que é uma realidade realmente crítica e caótica como a que aquelas pessoas viveram. Então, considere isso aí. Você vai ver que isso é uma excelente forma para você começar a desenvolver a gratidão pelo que está acontecendo na sua vida, nesse exato momento, seja o que estiver ocorrendo. Isso é eficiente.